Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou passar 5 dicas para quem está começando a aprender a tocar um instrumento novo. Bom, a primeira dica que eu dou é tenha um método ou um professor de música. Por que que é importante você ter um método ou um professor? Porque, de certa forma, você vai encontrar um caminho certo para aprender a tocar aquele instrumento. Por exemplo, às vezes a gente quer começar a aprender a tocar sozinho e fica pulando, entra lá no Cifras Clube, por exemplo, fica procurando uma música fácil ou fica vendo os vídeos no YouTube, só que fica meio disperso, você não sabe, você não tá lapidando os fundamentos, entendeu? E quando você tem um método, por exemplo, um livro, ou um curso, ou até um professor, de certa forma ele vai te dar o melhor caminho para você conseguir aprender e a lapidar os fundamentos, que os fundamentos são muito importantes no começo. Você conseguir treinar tudo com calma, fazer tudo bem feito, por exemplo, aqueles exercícios básicos, ou tocar os acordes limpos. Isso daqui te impede de você criar vícios, que lá no futuro fica difícil você perder. Eu mesmo já tive vários alunos que chegam com vícios, por exemplo, de palhetada, toca tudo para baixo ou tudo para cima, e para consertar isso leva um tempo, é difícil você consertar. Então, no começo é muito importante você ter um método que te ensine de forma certa, ou ter um professor mesmo que vai estar te corrigindo e te dando os fundamentos do instrumento. O segundo é ter um cronograma de estudo, e muito importante você ter estipulado assim, colocar na sua rotina um horário que você vai estudar. É importante todo dia você estudar, nem que seja pouco tempo, por exemplo, 15, 20 minutos, eu falo isso para os meus alunos. Nem que seja 15, 20 minutos todo dia, é muito importante você estudar, você pegar no instrumento. Porque é a prática de todo dia que vai começar a te trazer uma memória, tanto aqui em cima quanto a memória muscular, na hora da execução do instrumento, entendeu? Porque se você estuda, por exemplo, hoje você estuda 1 hora, aí chega amanhã você não estuda, você fica 2, 3 dias sem estudar, depois você vai lá e estuda mais meia hora, tipo, você não compensa os dias que você não estudou. Porque tudo leva um tempo, é como se você fosse para academia, você tem que malhar todo dia para, mesmo que você não treine todo dia o mesmo músculo, você de certa forma está trabalhando os músculos dentro de um cronograma que daqui a um tempo vai ter um resultado. E no estudo da música é a mesma coisa. Você tem que ter um cronograma e uma rotina de estudo diária, que assim você vai começar a trabalhar sua memória muscular, vai trabalhar sua memória, né, de decorar as coisas, decorar as músicas, decorar os acordes, os exercícios, as escalas, e assim aos poucos você vai evoluindo, entendeu? Então é muito importante ter um cronograma e uma rotina de estudo bem ativa. O terceiro é tocar não é estudar. Por que que tocar não é estudar? Você ficar tocando músicas, você não está estudando, a não ser que você esteja estudando uma música, entendeu? E aí sim. Mas se você só fica tocando as músicas que você já sabe, ou só fica tocando o dia inteiro qualquer coisa, é, isso daí não é estudar. Estudar é quando você pega algo novo para aprender. Isso é estudar. Então é sempre importante. Por isso que é importante ter um método e ter um professor, porque ele sempre vai estar te passando algo novo, algo que você precisa lapidar. E você vai colocar isso na sua rotina de estudo e vai estar sempre estudando isso para estar evoluindo aos poucos, entendeu? Então, ficar o dia inteiro tocando violão, tocando as músicas, isso não é estudar. Isso daí você só está praticando. Isso é mais praticar do que estudar. Estudar é diferente de praticar. Praticar é quando você pratica algo que você já sabe. Estudar é quando você está treinando algo que é novo para você se adaptar, para você fazer aquilo entrar no seu subconsciente e ser, de certa forma, automático, entendeu? Bom, número 4, escute música. Por incrível que pareça, eu, nesses 10 anos dando aula, muitos dos meus alunos, assim, que chegam, assim, para fazer aula comigo, não escutam música. E eu acho incrível, porque, tipo, o cara quer aprender a tocar um instrumento e nem escuta música. É, parece meio contraditório para mim, pelo menos. Então, escute muita música, escute coisas novas, tenta escutar álbuns inteiros. Eu sei que a gente vive num tempo de singles, né? Que os artistas lançam mais singles, só uma música. Mas é importante você escutar álbuns, pega coisas mais antigas, escuta o álbum inteiro, tenta entender
o que o artista quis passar naquele álbum, qual que é a linguagem daquele álbum. É muito interessante isso, porque se você vai pegando artistas que já têm uma carreira longa, você vai perceber que de álbum para álbum vai mudando as características das músicas, das letras, ou até dos instrumentos, né, a sonoridade dos instrumentos. Então é muito importante você escutar muita música, tá bom? E por último, se cobre menos. Tudo é um processo. Você tem que entender que tudo leva tempo. A gente não vai aprender a tocar violão em uma semana. A gente até consegue tocar uma música em um dia, por exemplo. A gente até consegue. Eu consigo te ensinar aqui, tipo, uma música que você consegue aprender a tocar na primeira aula, por exemplo. Com os meus alunos eu faço isso. Mas tem que entender que certas coisas levam tempo. Então, adquirir velocidade, por exemplo, leva tempo. A técnica, você lapidar a técnica, leva muito tempo. Então, tenha paciência, se cobre menos. Eu vou dar um exemplo assim de mim. Eu que agora eu comecei a estudar canto faz pouco tempo, faz um mês e meio. Então eu tô lembrando de como que foi aprender a tocar um instrumento, né? Como que foi começar algo novo. E, e é interessante porque a gente às vezes fica desanimado porque não vê muito resultado rápido. E como eu já sou professor de música, eu começo a lembrar, né? Não, é natural você não ver resultado tão rápido, porque tudo leva um tempo, tudo é um processo. Então, tenha paciência, se dedique bastante, que você vai chegar lá, você vai chegar nos seus resultados. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você quer fazer aula comigo, me manda uma mensagem no WhatsApp, se inscreva no canal. Um abraço e até a próxima.